Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Eu sou Eduardo Rogério, você que não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu quero falar neste vídeo a respeito de púlpito ou do púlpito, que muitas pessoas, infelizmente, veneram o púlpito. De antemão, eu quero dizer para você que este hábito vem, na verdade, do catolicismo, das igrejas católicas. E quando digo isso, não é com a intenção de depreciar ou de ofender os católicos, nada disso. Estamos falando apenas de púlpito ou altar, né? Como se diz lá na igreja católica. Nas igrejas protestantes, evangélicas, é o púlpito. E algumas pessoas têm o hábito, têm o costume de, por exemplo, orar e ajoelhado de frente para o púlpito, ou fazer sua oração ali na frente do púlpito, como se no púlpito houvesse a presença de Deus, ou como se o púlpito não fosse parte integrante de um todo, parte da igreja, como se o púlpito fosse sagrado, como nós aprendemos lá na Igreja Católica, onde tem a imagem lá de Jesus, ou a imagem, enfim, não quero entrar nesse detalhe, mas então nós ficávamos de frente para o altar, porque lá existia uma imagem. E na igreja evangélica eu vejo muitas pessoas continuando a ir lá no púlpito, no altar, e orar e ajoelhar ali, como se ali ainda estivesse a imagem, como se Cristo estivesse ali. E Cristo disse que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas as pessoas se comportam como se Cristo estivesse ali no púlpito, e algumas se ajoelham ali diante do púlpito e oram, enfim. E eu quero trazer aqui para você uma rápida explicação do que é o púlpito, para que serve o púlpito. Não sai daí depois da vinheta. Pois bem, para que serve o púlpito dos cristãos? Para que serve? Para a gente orar? Para a gente... Bom, como você já deve saber, é muito óbvio. Primeiramente, precisamos definir o que é púlpito. Praticamente todas as igrejas protestantes, evangélicas, utilizam este móvel. Vamos falar primeiro do móvel chamado púlpito, para que os preletores, pastores, enfim, preguem ali a palavra. Então, quando se fala púlpito, é o móvel, né? Ele encontra-se no centro da plataforma, geralmente, né, numa plataforma elevada, dando assim uma conotação, conotação de autoridade e centralidade. Muito bem. O púlpito surgiu nos templos pagãos, sendo oficializado na Idade Média pela Igreja Católica como, de fato, o local propício
propício para a pregação. Até porque ficava acima e a visão era melhor. Porém, na Reforma Protestante, o altar foi praticamente removido, deixando toda a atenção dedicada ao púlpito, reforçando ainda mais a centralidade da pregação. Portanto, isso tudo quer dizer que nem Jesus, nem os apóstolos, muito menos os pais da igreja, pregaram em púlpitos ou altares. Tá? A palavra púlpito vem do latim pulpitum, traduzindo palco. Palco. Então, para que fique claro, o púlpito em si não tem importância nenhuma no que diz respeito à pregação do Evangelho, mesmo porque a nova aliança não é mais focada em templos, altares, púlpitos ou plataformas, mas na ação do Espírito Santo nos crentes em Cristo Jesus. Portanto, o púlpito ao qual me refiro não é aquele de madeira utilizado nos templos. Agora tem os de vidro, de acrílico, né? Mas qualquer oportunidade em que compartilhamos das boas novas, ou seja, do Evangelho, sendo assim, comecemos pelo mais fácil. Vou repetir, sendo assim, comecemos pelo mais fácil. Para que o púlpito não serve? Para que o púlpito não serve? Para jogadas de poder, principalmente político. De maneira ou de fato, nenhuma barganha, nenhum privilégio e nenhuma bandeira, por mais pura que seja, justifica a abertura do púlpito à politicagem. Será que você já viu isso? A igreja precisa, de uma vez por todas, posicionar-se contra qualquer manobra política que a envolva. Mas, obviamente, que um cristão maduro nutrirá uma consciência política com relação à escolha de seus governantes ou de seus representantes. Segunda coisa para que não serve o púlpito, para seminários de autoajuda ou palestras motivacionais, que é o que mais nós vemos nos dias atuais. Os pastores de hoje em dia, mesmo que sem intenção, acabam caindo nos discursos de autoajuda. 7 passos, 12 chaves, 5 pedras, lenço, rosa. Isso tudo é filosofia barata, que não serve para o amadurecimento de um crente. Apenas mais muletas e sonhos ilusórios. Infelizmente. Preguem a ajuda que vem
do alto. Terceira coisa para que não serve o púlpito: para barganhas financeiras. O assunto já é muito batido por vários escritores, por vários pastores, por vários professores, por vários teólogos, mas é sempre válido. Precisamos acabar de uma vez por todas com as pregações que ensinam ou que levam, que induzem o crente a barganhar com Deus. Ou seja, dá tanto que Deus vai dar tanto, faça o voto, faça isso, faça aquilo. Portanto, entregar o dízimo ou dar oferta não é moeda de troca com o Todo-Poderoso, que nunca iria e nunca irá mendigar moeda nenhuma, tá? Então faça o que você tiver que fazer com amor. E quando Deus precisou de dinheiro, tirou o dinheiro da boca de um peixe. Nesse balaio entram os seguidores de São Malaquias, a deturpadíssima lei da semeadura, o medo de ser infiel com seu dízimo, os desafios sobre ofertas. Ensinem o que a Bíblia diz. Ofertem com liberalidade e plena consciência do que isso, ou de que isso, aliás, é um gesto de amor. Dizime, oferte, não com medo, mas por amor. Quarta coisa para que não servem os púlpitos: para pastorear seu grande rebanho. Muitos e muitos pastores bem intencionados têm caído no erro crasso de tentar resolver os problemas dos membros da sua congregação, da sua igreja, através das pregações. Podemos chamar de pastoreio à distância. Isso mesmo. Palavras direcionadas e expectativas de reações das pessoas nos apelos acabam levando pastores à loucura. Sabe aquele papo de o cara prega e ninguém dá um glória a Deus, o cara prega e ninguém reage, né? Então, se um membro tem problema, cara, chama ele e resolve. Não submeta a igreja toda aos problemas dos outros. No caso, tem também aquele papo, sabe que um membro, 2 ou 3 estão errando, estão com problema, aí o cara, eu já passei por um pastor assim, na hora da palavra, ao invés dele pregar a palavra para a igreja, ele direcionava a palavra para aquelas pessoas que ele sabia, porque alguém caguetou, e tá cheio de diácono cagueta, né? Porque o Espírito hoje não revela mais nada. Eu acho que essas pessoas pensam assim, né? Porque a Bíblia diz que não há nada que não há de ser descoberto, né? Que não há nada coberto que não venha a ser descoberto. Mas tem uns diáconos aí, tem uns e outros aí que acham que Deus não revela mais nada, que Deus não mostra mais nada, e são os cagueta da igreja, tá? Ao invés de ir lá no irmão, orar, conversar, não. A primeira coisa que faz é entregar lá para o pastor. Porque o irmão, eu vi o irmão fazendo isso, eu vi a irmã fazendo aquilo, eu vi. Toma vergonha, cara. Toma vergonha. E aí tem pastores que pegam isso e leva para a palavra lá do domingo. Não, porque Deus e tal, porque se você estiver fazendo isso, aquilo, porque Deus vai isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E a igreja tem que ouvir aquilo que não é para ela, não é para um todo. A igreja tem que ouvir aquilo que seria para 3 ou 4 pessoas. Eu já passei por isso, né?
Quando seria muito mais fácil o pastor chamar essas 3 ou 4 pessoas e dizer, ó, é por aqui, é assim, é assado, né? Não. Aí não tem coragem para chamar as pessoas, porque de repente aquelas pessoas têm um dízimo bom, aí ela pega e usa a pregação do domingo para falar só com aquelas pessoas e o resto da igreja fica lá tudo com cara de besta, idiota, porque sai pior do que quando chegou. Porque às vezes estava esperando uma palavra da parte de Deus e vem uma palavra da parte do homem. Né? É bem por aí. Então os púlpitos não servem para isso. Também não serve para stand-up comedy. Essa é a nova, mas é velha ao mesmo tempo. Não quero muito entrar nesse detalhe não. Muitos pastores estão se achando os comediantes da vez. Cheios de piadas, situações inusitadas, historinhas ridículas, confidenciadas em seus gabinetes, em seus sermões e também ilustrações toscas. A plateia cai na gargalhada, racha de dar risada e sai do culto lembrando mais das anedotas, mais das piadas do que da palavra de Deus. Ah, meus amigos, deixem as piadas para os comediantes e procurem que a congregação, que a igreja, saia dos cultos lembrando apenas e tão somente da maravilhosa palavra de Deus. Hoje também está meio difícil, né? A maioria, você pergunta o que foi pregado ontem. Sexta coisa para que não serve o púlpito, para a sua própria terapia. Por mais tentador que seja, é ridículo o quanto nossos líderes usam do púlpito para aliviar suas frustrações cotidianas. Desse jeito. Travestem seus relatos com o manto da transparência. Da transparência de vida. E mais, falam de si mesmos muito mais do que falam de Deus. Olha, eu garanto para você, irmão, que está assistindo aí, que a Bíblia já tem exemplos suficientes, né? E essa lista do que para que não se serve o púlpito poderia ser bem mais extensa, mas eu acredito que esses são os pontos principais que têm levado os nossos púlpitos a serem usados de forma errada, de maneira errônea e até mesmo impedindo o agir pleno de Deus pela nossa meninice, digamos assim. Portanto, fica complicado quando os púlpitos são usados de forma errônea. Então, o que devemos falar, afinal, nos púlpitos? O que deve ser falado nos púlpitos? Simples. A palavra de Deus, pura e simples, profunda e ao mesmo tempo feita para as crianças. Ou crianças na fé, digamos assim, como disse o apóstolo Paulo, café com leite, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem através de historinhas, de anedotas, piadas, lamúrias. Jesus usava parábolas, pois ainda haviam muitas coisas encobertas aos seus discípulos que ainda careciam do Espírito Santo. Mas nós, irmãos, nós, os que cremos, recebemos o dom de Deus. Temos a unção para que tudo nos seja claro como a luz do dia.
é desse jeito e desse modo. Parafraseando o apóstolo Paulo, prega a palavra. Prega a palavra. Só isso. Prega a palavra. Então, tá aí, meu irmão. O que é o púlpito ou altar? E eu acrescento aqui mais alguma coisinha aqui, que você pode dizer assim para mim, não, mas é a fé de cada um. Tá, mas o papel do líder não é orientar, o papel do líder não é lapidar. Então, quando o líder vê alguém orando, virado para o púlpito, quando vê alguém de alguma maneira idolatrando o púlpito, achando que o púlpito, que o altar, enfim, é um lugar sagrado, devia de orientar essa pessoa. Senhor, meu irmão, se orar ali na sua cadeira, no seu banco, e orar aqui, o sentido é o mesmo. Então, por favor, ore ali, né? E porque se o púlpito fosse lugar santo, irmãos, você pode ficar chocado com o que eu vou te falar. Se o púlpito fosse lugar santo, alguns eventos gospels aí que tem grandes, não estavam cheios de hipócritas sentados ali porque pagaram para sentar ali, porque pagaram para estar ali. Que Deus te abençoe. Deixa a sua opinião aí, é importante. Se você gostou, deixa seu like. Embora eu ache que a maioria não vai gostar, porque quando a gente fala o que o povo não quer ouvir. E antes de terminar o vídeo, não sou dono da verdade, viu, irmãos? Eu, antes de trazer algo dessa natureza para vocês, eu pesquiso bastante, tá? Não sou dono da verdade, não sou cara, não sou... não. Sou apenas alguém com boa vontade. Que Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus.